aí galera, Pastor Antônio Lima mais uma vez com vocês, está começando mais um Papo Reto. Antes de mais nada, como sempre, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o seu like, para você compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas que você conhecer. E para você deixar o seu comentário aqui embaixo, que ajuda muito ao crescimento desse canal, amém? Hoje eu quero trazer a terceira e última parte de uma mensagem, de uma série de mensagens que eu tenho gravado sobre os tipos de crente segundo a Bíblia, né? E na primeira e segunda parte eu falei sobre 7 tipos de crente segundo as 7 igrejas do Apocalipse. E agora, a partir de agora, eu quero falar sobre outros tipos de crentes, né? Segundo as igrejas que Paulo cita, né? Igreja de Corinto, igreja de Gálatas, igreja de Filipenses e Tessalonicenses. Ou seja, essas cidades, né, são tipos de pessoas, né? Cada uma dessas cidades simboliza um tipo de pessoa. Primeiramente, para a gente começar, eu quero falar sobre o tipo de crente coríntios, né? É um espiritualista carnal, né? Quer dizer que ele é espiritual, mas ele continua vivendo na carne, seguindo os desejos da sua carne. A cidade de Corinto, como é conhecida de todo leitor da Bíblia, é a cidade mais problemática das cartas paulinas. Sendo assim, ela aqui ocupa mais destaque assim, a riqueza nas características dela, da igreja. Primeiro, uma igreja muito espiritualizada, né? Não teríamos o que falar muito de Coríntios. Por quê? Porque Coríntios era uma igreja espiritualizada, né? Era muito espiritual, buscava muito a Deus. De maneira que dos de maneira que nenhum do vosso falta, do dom vós falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? 1 Coríntios 1:7. Segundo ponto desta igreja, a igreja de Corinto, uma igreja carnal. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens, né? Porque se ainda a raiva, a contenda, a briga dentro da igreja, é porque uma parte daquela igreja, ou uma parte daquelas pessoas, ou uma parte do próprio ser humano ainda está voltado para os desejos da carne. Né? Em 1 Coríntios 3, versículo 3. Terceiro ponto desta igreja, uma igreja conivente com o pecado, ou seja, uma igreja que aceita o pecado. A palavra de Deus diz que a gente tem que se levantar, a gente tem que se erguer, né? A palavra diz assim, não vos conformeis com este mundo, ou seja, ir contra o que não é de Deus. Não se conformar é não aceitar o que está no mundo, não aceitar as coisas do mundo do jeito que está. Então nós temos que nos erguer contra o que é o pecado. Mas nessa igreja era conivente. Só que aqui, quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de seres humanos. Então, assim, esta pessoa que é conivente com o pecado, este crente, esse tipo de crente é conivente com o pecado. É aquele tipo de crente que se cala diante do pecado, que aceita o pecado para não perder a pessoa, para não perder o membro, para não perder o amigo, para não perder o irmão. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê. Olha aí. Há entre a igreja, dentro da igreja, o pecado. E é um tipo de pecado, um tipo de imoralidade que nem os que são do mundo, que não conhecem a palavra de Deus, fazem, praticam. A ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai. E vós estáis inchados, e nem ao mesmo planteastes para que fosse tirado do vosso meio quem pratica esse mal. Vocês nem choram. Esse tipo de crente é aquele que aceita o pecado, acha que é certo, acha que está tudo bem e não reclama. Ele não fala, ele não critica, ele não vai contra aquilo, ele não se opõe ao pecado. Ele não se ergue contra o pecado. É o que aceita. Então, as características do crente coríntio são a espiritualidade e a carnalidade, caminham juntos. Certamente que
Carnalidade e espiritualidade são opostas. Contudo, vemos em Corinto que não os falta dons, né? Eles não têm falta do dom. Eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem o falar em línguas, eles conhecem as coisas de Deus, mas mesmo assim eles vivem na carne. Eles seguem os desejos da sua carne. Como também nenhuma ação carnal. Sendo assim, entendemos que esta espiritualidade foi manchada pela carne. Notamos que, apesar de contrários, a carnalidade e a espiritualidade fazem parte de nossas vidas. E quando um dos dons está em evidência, existem problemas, principalmente porque a espiritualidade só se revela através da santidade, pelo fruto do Espírito, e não por manifestações outras. Desta forma, o crente que anda aparentemente transbordando de poder pode ser um crente tipo Corinto. Muito cuidado com os crentes poderosos. O poder é de Deus e cabe ao crente transbordar só na graça de Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Amém? Outro tipo de crente que nós queremos falar hoje é o crente Gálatas, né? É o criança espiritual. É aquele que muitas das vezes está começando, está se iniciando na fé. Muitas das vezes pode se desviar para um lado ou para o outro por qualquer coisinha, porque ainda é uma criança, está engateando na fé, né? E isso não acontece somente com os crentes iniciantes, aqueles que estão começando, mas muitos cristãos, tem muitos crentes que já têm anos de igreja, mas parecem crianças espirituais. Estou admirado que então depressa estáis desertado daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vocês entenderam? Estou admirado que tão depressa estáis desertado, o quê? Se afastou daquele que te chamou para a graça de Cristo. Por quê? Porque é infantil. Se leva por qualquer assunto. Ah, na igreja aqui aconteceu isso. Ah, eu vou me afastar porque eu não quero me contaminar, então eu vou para outra igreja. Este é um crente sem firmeza na fé, o que não se preocupa com o estudo da palavra de Deus, sendo convencido facilmente por palavras bonitas, teorias várias e ventos de doutrinas. Com esse tipo de crente é necessário estar dentro de uma igreja e com os irmãos firmados na fé verdadeiramente em Cristo, para assim crescer, chegando a ser um crente verdadeiramente firmado. Entretanto, as características deste crente é desejar agradar a Deus, buscando através de seu entendimento e considerações humanas fazer o que é certo. Porém, o reino e o conhecimento de Deus são muito diferentes do nosso. Assim, este se torna um crente insensato, imaturo e infantil. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne, que agora acabareis. Gálatas 3, versículo 3. É o tipo de crente infantil. Se leva por qualquer doutrina, por qualquer assunto. Ah, vamos lá para a minha igreja, porque lá na minha igreja tem isso. Vamos lá para a minha igreja, porque a minha igreja tem isso. Faz desse jeito, porque aqui é o que é o certo. Nunca olhou na palavra se aquilo realmente está certo. Nunca tirou a dúvida, nunca passou a limpo. Outro tipo de crente que nós vamos conhecer é o crente filipenses. O crente filipenses é aquele crente cooperador, é aquele cristão, aquele servo, aquela serva cooperadora, aquela pessoa que gosta de ajudar. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria pela vossa cooperação a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 5. Este é o crente cooperador, que sempre ajuda o seu líder como companheiro da obra de Deus. Nestas cartas de Paulo aos Filipenses, elas são chamadas cartas de amor de Paulo, pois nelas Paulo demonstra todo o seu amor por esta igreja que tanto o ajudou. É o cooperador, não tem muito nem o que falar, só dar elogios e agradecimentos a esse tipo de pessoas. Mas esse tipo de pessoa é o que tem mais
sumido das igrejas, é o que mais tem se diminuído nas igrejas, porque as pessoas não querem mais fazer isso. Outro tipo de crente que nós podemos conhecer agora é o crente tessalonicenses, é o crente preguiçoso, é o crente, né, descansado, relaxado. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho, de todo o amor e de vossa firmeza de esperança em todos, em nós. Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Né? 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 ao 4. Este tipo de crente, a princípio, parece ser muito fiel e idôneo, ou seja, tem um bom caráter, tem um bom nome na praça, como diria o negócio, né? Como diria o ditado, ele tem um nome limpo na praça, ele é uma pessoa idônea. Para confirmar isso, basta ler os primeiros capítulos da primeira carta a Tessalônica. Parece uma igreja ideal, porém essa é só a primeira impressão, pois continuando a ler o resto da carta e a segunda carta também, percebe-se a fala de Paulo com relação ao trabalho, que Paulo não recebia salário, não queria ser pesado aos irmãos e trabalhava por conta própria e etc. Entendemos o motivo no último capítulo da segunda carta, porque quando ainda estava convosco, isto vos mandamos. Se alguém não quer trabalhar, também não coma, né? Porque tem gente que é desse jeito. Tem gente que se encosta na sua aba, como diz o ditado. É uma pessoa relaxada. Então, assim, ela se aproveita do que você tem. Ela usa o que você tem. É um sanguessuga. Ele vai tirar o que você tem. E aqui Paulo diz assim, se você não quer ajudar na obra, também não coma. Se você não quer trabalhar, se você não quer fazer algo, aí você depois fica reclamando que não conseguiu algo. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente e não trabalham, antes intrometendo-se na vida alheia. Preste atenção. Crente fofoqueiro ainda. É aquele que se mete na vida dos outros. Mas ele não faz nada, além de se meter na vida dos outros. Além de se incomodar com o que os outros estão fazendo, além de criticar o crescimento do irmão, além de falar mal do irmão, além de falar mal da igreja, do pastor, do líder, né? Ele não cresce, ele quer derrubar sempre os outros. Pois este tipo de crente é muito perigoso, pois eles têm uma aparência de santidade, né? É aquele que anda bem arrumado, fala bonito, parece ser crente, parece ser um cristão, mas é muito perigoso. Pregam muito, porém simplesmente eles não estão muito mais preocupados com a vida alheia e fofoca do que com o trabalho. Alguns até profetas itinerantes que ficam de casa em casa buscando sustento alheio. Este tipo de crente só resta nos afastarmos dele, para que não se arrependam ou procurem viver dignamente. Amém? Então, esses são os tipos de crentes, segundo as igrejas que Paulo cita, né? Coríntios, Gálatas, Filipenses, são alguns tipos de crente. E aqui vem as recomendações, né? Coisas que nós temos que aprender sobre esse tipo de pessoa, né? Existem os mais espirituais, existem os carnais, existem os cooperadores, existem os preguiçosos, as pessoas que querem se meter na sua vida. Para terminar, eu quero só falar o seguinte. Teoricamente, nós trabalhamos com estereótipos, tipos, atribuindo características regionais a pessoas, coisas sem fundamentos científicos. Por isso, está sujeito a muitos erros de interpretações. Porém, ainda assim, é muito útil analisarmos características regionais e locais para uma análise melhor do ser humano. Coisa, inclusive, que Paulo fez aconselhando a Tito. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse:
Os crentes são sempre mentirosos, bestas ruins e glutonões e preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que não sejais sãs na fé, ou seja, louco na fé. Desta forma, analisemos nossas cidades e bairros e vejamos quais as características e áreas que atuamos, sabendo que Deus pode transformar a todos. Amém? Feche os seus olhos onde você estiver. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, que Ele tenha te abençoado mais uma vez e que Ele tenha transformado a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te glorificar, Senhor, bendizer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor abençoa, guarda, livra de todo mal. Porque assim, ó Deus, eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus.